Olá pessoal, esse trabalho tem como objetivo desincentivar micro e pequenas empresas a manter funcionários sem registros em sua empresa. A empresa obter trabalhadores informais representa falta de segurança para ambas as partes, já que não há garantias legais. Isso pode resultar em problemas jurídicos e ações trabalhistas, colocando a empresa em risco. Então, tanto o empregado não vai ter direitos como FGTS, cobertura da Previdência, 13º, entre outros, férias, e como o empregador ele fica meio que numa situação, numa sinuca de bico, né? Porque ele pode ser processado, né, pelo empregado desde que comprovada as características de vínculo empregatício, como a onerosidade, a habitualidade, né, o trabalho constante e a subordinação. As micro e pequenas empresas frequentemente optam por essa abordagem devido à falta de suporte contábil abrangente para contratações e principalmente aos custos associados à contratação de funcionários em regime CLT efetivo. Então, para uma pequena empresa, uma microempresa que não tem um capital de giro tão grande, né, não fatura tanto, você ter o custo do funcionário no exercício todo, no ano todo, é caro, né? Contando que tem que pagar todos os direitos, previsão CLT, então para essa empresa pode ser um pouco pesado pagar. Muitas das vezes o empresário não sabe as opções para tomar a decisão ali de possíveis contratos dentro da própria CLT que podem ter um custo menor para a empresa, que é o que vamos mostrar. Entre as opções, né, na própria CLT, a gente colocou como opção contrato por prazo determinado, contrato intermitente e o contrato por tempo parcial, que vamos explicar agora. Uma das opções é o contrato por prazo determinado, que significa basicamente que ao assinar o contrato, tanto o empregador quanto o empregado, eles sabem o momento de início, obviamente, né, de admissão, e o de término. O momento de término do contrato já é estabelecido. E dentre os benefícios para o empregador é que o contrato estabelece data de término, né, proporcionando ao empregador maior controle sobre os gastos com o funcionário. Então, diferente de um contrato de prazo indeterminado, né, que geralmente é o padrão, nesse o empregador sabe até quando vai ter o custo, né, a despesa de salário ali e demais encargos com o funcionário. O contrato também pode ser interessante para permitir o empregador avaliar as competências e habilidades do funcionário antes de uma contratação permanente, possibilitando o treinamento se necessário, né? Não é um contrato de experiência, né? É diferente do contrato de experiência, que só pode ser 90 dias. O determinado ele pode se estender até 2 anos. Ele pode ser interessante também para análise das competências e habilidades do empregado. E apesar do prazo determinado, né, ele proporciona ao trabalhador os direitos da própria CLT, né, que é o 13º, FGTS, horas extras, férias, né, entre outros, mas no caso do determinado, o trabalhador não possui direito ao seguro-desemprego. Outra modalidade de contrato é o contrato intermitente, onde o empregado ele não fica trabalhando continuamente, constantemente, ele só trabalha quando é acionado pelo empregador, com prazo de antecedência de 3 dias. Ele também representa um custo menor em comparação com o CLT efetivo, pelo fato do funcionário não trabalhar todos os dias, e ele permite uma flexibilidade operacional para o empregador montar sua escala de trabalho. O intermitente geralmente é utilizado em períodos onde a empresa precisa ter uma maior demanda e ela não quer ter aquele funcionário constantemente porque não é necessário, mas quando há maior demanda, é utilizado o contrato intermitente como uma boa possibilidade, ou seja, o empregador consegue controlar ali de acordo com a demanda, a contratação, o número de funcionários presentes. O empregado ele tem um benefício, né, de poder ter mais de um contrato intermitente com mais empresas, né, porque já que ele não vai trabalhar constantemente, diariamente, só quando é chamado, ele pode ter no mesmo período contrato com 2 empresas, desde que esteja em conformidade com os horários, né, e não quebre o contrato, não descumpra o acordo, né, com ambas as partes em detrimento de outra. Isso tem os direitos assegurados, né, como as férias remuneradas, 13º, FGTS, seguro-desemprego, descanso semanal remunerado proporcional, entre outros. O contrato por tempo parcial é interessante, pois ele é limitado ao trabalho máximo por semana de 30 ou 32 horas, dependendo de como é administrado as horas extras, e sendo que a CLT permite um máximo de 44. Isso vai representar para a empresa um custo menor, já que o patrão não vai pagar, no caso, o salário mínimo, porque ele trabalha abaixo do tempo máximo do salário mínimo, que é 44 horas. Então, ele vai receber proporcionalmente as 30 horas referente ao cálculo do salário mínimo. Seria a proporção de mais ou menos 70% do salário mínimo, e dependendo do cálculo das horas extras também. Como o funcionário não vai trabalhar 44 horas por semana, isso possibilita ele ter mais tempo livre, né, para passar com a família, fazer aquilo que lhe convém, e não trabalhar as 44 horas, né, semanais pode contribuir
para uma redução ou diminuição do estresse ou até evitar esses problemas de burnout. E apesar de não trabalhar na carga máxima da CLT de 44 horas, os direitos são assegurados, né? FGTS, férias remuneradas, 13º, seguro-desemprego. Então é um modelo bem interessante que pode ser utilizado também. Uma alternativa fora da CLT é o MEI, que é um microempreendedor individual fora da CLT, porque ele é uma pessoa jurídica. Então o MEI seria um prestador de serviços com a empresa. E tem que tomar cuidado para essa relação de prestação de serviço não ser, por exemplo, se caracterizar como uma relação entre empregador e empregado, com subordinação, habitualidade. O MEI tem que ter uma flexibilidade, é diferente. O MEI não tem que bater ponto, entre outros aspectos que o empregado tem de fazer. É importantíssimo, né, e obrigatória a emissão de nota fiscal entre a prestação de serviço dos dois. Por ser MEI na prestação de serviço, a empresa não pagaria FGTS, não pagaria todos aqueles direitos trabalhistas citados. A empresa não teria esse custo, porque é uma prestação de serviço de uma empresa para uma empresa do ponto de vista jurídico. Caso a relação da empresa com o MEI possa ser caracterizada como vínculo empregatício, o MEI pode processar, né, caso queira, a empresa, e ele teria direito a receber todos os direitos retroativos, inclusive do processo, já que a empresa estaria cometendo uma irregularidade. O MEI não pode se caracterizar com vínculo empregatício. Um benefício interessante do MEI também é que, pagando a DAS, né, documento de arrecadação, ele tem direito à Seguridade Social do INSS caso aconteça alguma doença, algum problema, algum acidente com ele. Algo que um funcionário informalmente trabalhando numa empresa não teria.